Então, shalom a todos. Nós hoje vamos falar sobre Hebreus, capítulo 10, versículo 39. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 39. Quem quiser acompanhar aí na sua Bíblia, à vontade. Nós vamos estar lendo aqui apenas esse versículo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu venho meditando já há alguns dias, e a gente sempre eu acredito assim, né, que o pregador do Evangelho, além da inspiração do Espírito Santo, ele precisa também observar um pouco dos fenômenos que acontecem no dia a dia da igreja e do mundo, até para que a gente esteja a par, né, do que vem acontecendo. E eu estava falando com Deus acerca disso, porque tem muitas pessoas retrocedendo, desistindo, desanimando. A gente sabe que alguns fatores para isso são as dificuldades, as lutas, frustrações ou a impaciência de esperar Deus agir no tempo dele. Então, como que eu vejo hoje? As pessoas, elas estão querendo tudo para hoje, tudo para agora. Deus tem que fazer agora, Deus tem que abençoar agora. Eu sou fiel, Deus tem que me abençoar. Eu dou o dízimo, Deus tem que me abençoar. Então, tem pessoas que chegam a torcer a palavra, né? O Salmo diz, o nosso Deus é já. E eles torcem essa palavra dizendo, o nosso Deus é já. Agora. Nosso Deus é um Deus de já, de agora. Mas, na verdade, o texto nos mostra, no livro de Salmos, que é só uma abreviatura, né, do nome de Deus, que está ali. Não que o nosso Deus é um Deus de já. Deus nunca vai fazer aquilo que nós precisamos na hora que nós queremos. Deus sempre vai fazer na hora que nós estamos preparados para receber. E algumas coisas que nós queremos, Deus não vai fazer. E eu vejo assim muitas pessoas perdendo, né, o desejo de servir a Deus, de estar na igreja, de congregar, porque eles se decepcionam quando Deus demora para fazer o que eles querem. Porque Deus, ele nunca vai fazer o que a gente quer, ele sempre vai fazer o que a gente precisa. E às vezes a gente entrega algum sentimento na presença de Deus e acha que Deus vai fazer. Nós temos aqui uma irmã na igreja que a sua filha teve câncer e ela acreditava que Deus ia curar o câncer da filha dela. E Deus não curou. E ela ficou muito decepcionada, muito triste. Por que Deus não curou? Eu vou embora da igreja, não vou mais servir a Deus. Inclusive, ela e o esposo deixaram aqui a congregação, foram para outra igreja. E depois de um tempo, eles estavam na praia e agora o marido dela teve um AVC. Teve um AVC, ficou inválido, ela teve que cuidar dele na cama. E aí eles voltaram lá para a igreja. O esposo dela também faleceu, hoje ela congrega com a gente. E ela me perguntou, pastor, por que Deus não curou minha filha? Por que Deus permitiu que ela morresse? E a primeira resposta que eu disse para ela é porque todos vão morrer. Todos nós. Se não formos arrebatados, vamos passar pela morte. Uns vão morrer de morte natural, outros de acidente, outros de enfermidade. Mas isso é uma coisa natural da vida.
E ela disse, mas eu não entendo, né? Por que tanto sofrimento? Eu digo, sofrimento para nós que ficamos. Porque para ela o sofrimento acabou. Na verdade, Deus tirou ela do sofrimento. Porque Deus nem sempre faz aquilo que a gente quer. Deus sempre vai fazer aquilo que é melhor. E eu não falei para ela, mas eu fiquei pensando, será que essa moça, um dia, não abandonaria a congregação, perderia sua fé? E por isso Deus, então, a recolhe quando ela está no auge da sua fé, para estar com Deus? Porque, às vezes, nós achamos que Deus tem que fazer. E Deus não precisa fazer. Porque nós precisamos entender que mesmo que Deus não faça o que a gente quer, nós não podemos retroceder, desistir, desanimar. Eu vejo que falta muito hoje nas pessoas uma determinação, um propósito, um desejo firme de entender o que está acontecendo no mundo espiritual. O texto é claro, nós não somos como daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Existem dois tipos de fé na Bíblia. Existe uma fé que é a fé para milagres e uma fé que é a fé para a salvação. As duas, elas trabalham de diferentes prismas e aspectos. Por quê? Porque eu preciso sempre ter fé para a salvação. Mesmo que me falte fé para o milagre, eu não posso perder a fé para a salvação. Porque se o milagre não acontecer, eu estou salvo. Se o milagre acontecer, eu recebo o milagre e também estou salvo. É por isso que Jesus, ele diz, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Essa fé que Jesus está falando é a fé para a salvação. É aquela fé que nos faz andar na sua presença, que nos faz continuar no meio das adversidades, que nos faz continuar mesmo diante de obstáculos, de problemas, de enfermidades, de perdas, de lutas, mas nós temos fé na nossa salvação. E por isso que nós não saímos da presença de Deus, ainda que não aconteça o que nós queremos, nós ainda assim permanecemos. E eu vejo essa fé muito nítida na vida de Jó. Porque Jó, ele perdeu tudo. Mas ele não perdeu a fé no Redentor. Ele não perdeu a fé em Deus. E por isso que ele dizia, eu sei que o meu Redentor está vivo e por fim se levantará sobre a terra. Ou seja, é essa fé que nos mantém, é essa fé que nos alicerça, é essa fé que nos faz prosseguir mesmo quando todos olham para nós e não vê motivo em nós continuarmos a nossa trajetória. Mas, ao mesmo tempo, nós também precisamos lutar pelas coisas que nós temos e pelas coisas que nós teremos. Nós precisamos também ter fé para o milagre. Não desistir, não desanimar. E quando eu leio a Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11, eu vejo a história de um homem chamado Samá. Samá era um dos valentes de Davi. A Bíblia diz que os filisteus avançam e todos os homens fogem. Mas Samá, ele havia plantado um campo de lentilha. Ele olha para a adversidade, ele puxa a sua espada, se coloca no meio do campo de lentilha. Os inimigos estão vindo, um exército contra ele, e ele sozinho vence o exército inimigo, porque ele diz, ninguém vai tomar o meu campo de lentilha. Aquilo que Deus me deu é meu.
Eu não posso abrir mão daquilo que Deus já me deu. Eu não posso abrir mão daquilo que eu já conquistei. E se eu retrocedo, eu vou estar abrindo mão de todo o tempo de fé, de sacrifício, de lágrima, de oração, de sofrimento. E vou estar entregando para o inimigo aquilo que eu já conquistei. E ele acreditou que ele sozinho poderia vencer o inimigo. E eu também acredito nessa noite que nós também precisamos nos posicionar. A minha casa é minha, a minha família é minha, meus filhos são meus. Eu não abro mão, mesmo que o inimigo se levante, eu vou lutar com as armas espirituais, vou enfrentar o inimigo, não vou me acovardar, não vou cruzar os braços, não vou retroceder, mas eu vou defender aquilo que já é meu. Amém. Eu não sei se aquilo que eu quero, preciso, ainda virá, mas eu sei que aquilo que eu já tenho, eu preciso guardar. A Bíblia diz, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, essa determinação, cheguei até aqui na fé, não vou voltar, não vou retroceder, aconteça o que acontecer, eu não volto. Quando nós olhamos para a Bíblia também, nós vamos ler no livro de Josué, no capítulo 14, uma história muito interessante de um homem chamado Caleb. Caleb chega para Josué e diz assim, Josué, eu tinha 40 anos quando Moisés me prometeu a minha herança. Fazem 45 anos que eu estou lutando ao teu lado sem receber o que é meu. 45 anos esperando, batalhando. Não é um dia, não é um mês, não é um ano. Se Caleb fosse como muitos dos dias de hoje, teria desistido, porque não suportam o tempo da espera, a hora de Deus, o momento de Deus, o tempo de Deus. Mas ele chega para Josué e diz assim, faz 45 anos que Moisés me prometeu, e eu vivo debaixo desta promessa. A espada ainda está na minha mão, e eu tenho a mesma força que eu tinha de 45 anos atrás. Ou seja, se passaram 45 anos, minha força é a mesma, minha fé é a mesma, caminho debaixo de uma promessa e agora eu vou buscar o que é meu. E o objetivo de Caleb não era simplesmente chegar no limite da terra e dizer, eu vim tomar posse do que é meu, não. A Bíblia diz que a porção de Caleb era a terra dos gigantes. E que Caleb ainda teria que lutar contra os gigantes, tirar eles da terra para conquistar aquilo que Deus havia prometido para ele através de Moisés. Mas ele não retrocedeu. Ele esperou o tempo certo de Deus e depois de 45 anos perseverando, andando com Deus, ao lado de Josué, agora Caleb toma posse daquilo que era seu. Eu não sei quanto tempo tu vem lutando, orando, sofrendo, gemendo. Eu não sei se tu está com um problema na tua família, no teu casamento, na tua vida financeira, ou é uma enfermidade, ou é um problema com o filho. Existe um segredo nessa noite. Você não pode parar. Você não pode retroceder. Você precisa confiar no Deus que te fez a promessa. Eu fico imaginando a vida de Abrão. Capítulo 12 de Gênesis. Deus fala com Abrão e diz, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei.
Deus faz toda uma promessa para Abraão, mas ele fala um segredo: anda na minha presença e ser perfeito. Sabe o que Deus estava dizendo para Abraão? O segredo é andar na minha presença. Porque se tu andar na minha presença, para qualquer lado que tu for, eu vou te abençoar. Para qualquer lugar que tu colocar a planta do teu pé, eu serei contigo. Não importa a dificuldade, a adversidade. Se tu andar na minha presença, eu vou te dar vitórias. E a gente sabe como foi a trajetória de Abraão, um homem que foi chamado amigo de Deus, pai da fé, porque decidiu andar na presença de Deus e recebeu a promessa. Até que com quase 100 anos de idade, Sara já com 75 anos de idade, vai nascer Isaac. A promessa se concretizou. Não foram um dia, 2 dias, 25 dias, foram 25 anos esperando. 25 anos sem retroceder. 25 anos acreditando numa promessa que para os olhos humanos era impossível, ao ponto deles mesmos, dele, Sara, desacreditar do seu corpo amortecido, porque ele já era velho, Sara já tinha cessado os costumes, tropeçaram, tiveram um filho com Agar, mas continuavam andando na presença de Deus, até que se cumpriu a promessa. 25 anos. Abraão, ele andou na presença de Deus. E andar na presença de Deus não nos deixa isento de dificuldades, não nos isenta de problemas, não nos isenta de enfermidades. Talvez alguém diga assim: meu Deus, mas a filha do pastor enferma a gente. Nós somos feitos da mesma matéria. Assim como eu e você, nós temos prazo de validade. A Bíblia diz que a chuva cai sobre todos. Então não há diferença. O que nós temos que entender é que mesmo no meio destas adversidades, nós precisamos encontrar Deus, ver a mão de Deus, porque senão nós retrocedemos. Olha o capítulo 37 do livro de Gênesis. A história de um menino chamado José. Sonhou, foi vendido pelos seus irmãos, mas há um segredo no texto bíblico. O sode, o segredo, a camada mais profunda do texto bíblico. A Bíblia diz que quando jogaram ele na cisterna, a Bíblia descreve assim: e Deus era com José. Quando foi para a casa de Potifar, leia o texto depois, a Bíblia diz: e Deus era com José. Quando José foi parar na cadeia por causa de uma calúnia, quando ele vai entrar na cadeia, a Bíblia diz: e Deus era com José. A Bíblia diz por 3 vezes: Deus era com ele. E quando José assume o trono, Deus continuava com ele. Porque o Deus que nós servimos não está conosco somente nos momentos bons. O Deus que nós servimos está conosco em todos os momentos, na dificuldade, na adversidade, na tristeza, no deserto, no vale, na provação, no monte e também na vitória. E é isso que nos faz continuar. É esse o oxigênio da nossa alma, o que sustenta a nossa vida espiritual. Saber que Deus está conosco em todos os momentos. E por causa disso, nós não podemos retroceder, não podemos voltar atrás. O que eu acho interessante também é que se Deus não fizer mais nada na minha vida, se Deus olhar para mim e falar assim: Pastor Becker, não vou te dar mais nada, não vou abrir nenhuma porta, não vou fazer nenhum milagre, ainda assim, o céu me pertence.
ainda assim o céu pertence para aqueles que perseveram. E depois você não vai lembrar de mais nada. Não haverá mais dor, não haverá tristeza, não haverá separação. Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. Você vai sentar no trono assim como ele no trono se assentou. Você vai estar num local onde João descreve que as ruas são de ouro, os muros de jaspe, de cristal. Há um rio, as águas são cristalinas. Lá tem a árvore da vida. Então, o motivo pelo qual nós não podemos retroceder é que mesmo que não aconteça as coisas que nós queremos, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E a maior fúria do diabo é saber que um dia você vai morar num lugar que ele já esteve, mas nunca mais vai poder voltar para lá. Então, Hebreus está dizendo, não retrocede, não desista. Coloque na sua vida um sentimento de determinação. Eu vou andar com Deus, eu vou viver com Deus, não importa o que aconteça, não importa a provação, eu não vou desistir da fé, não vou abandonar Jesus, não vou desistir da minha trajetória, porque a Bíblia diz que a vitória não está no começo, a vitória não está no meio, mas a vitória está no final. É por isso que o sábio escreveu, dizendo assim, melhor é o fim das coisas do que o início. Então nós temos que entender que é no meio da jornada, no meio do caminho, que tudo aquilo que Deus determinou para as nossas vidas vai acontecer. Vai acontecer se nós não sairmos da sua presença. A minha esposa ficou viúva, ela tinha 30 anos. 30 anos. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas quando o esposo dela ficou doente, a gente morava em Porto Alegre, eu não conhecia ela, mas eu estava na itinerância e vivia um momento assim de muito conhecimento, as pessoas nos conheciam bastante e me chamaram para orar no hospital por ele. Eles faziam parte de uma banda, de um conjunto, Monte Sinai. Era o conjunto, muito conhecido na cidade de Porto Alegre. Cheguei no hospital, tinha muita gente no quarto, muita gente nos corredores. Aí eu entrei no quarto do hospital e aí eu vi aquelas pessoas falando assim, tu vai voltar a tocar, tu vai voltar para casa, tu vai sair daqui. Eu olhei, saí do quarto, perguntei quem é a esposa, me apresentaram ela, eu disse, ele não vai sair daqui. Deus me mostrou que não tem mais volta. Quando eu falei para ela, eu esperava outra reação. Eu vi que ela sentiu um alívio, como se parecesse que ela também já tivesse sido avisada pelo Espírito Santo. E terminaria. Pensa, eu quase fui linchado no corredor do hospital. Me chamaram de profeta do diabo, onde já se viu. Falar uma coisa dessa para uma mulher que está sofrendo. Foi embora. Isso era segunda-feira. Na quinta-feira ele faleceu. Tocou meu telefone. As mesmas pessoas que me xingaram disseram, vem correndo no hospital, que o maninho faleceu e a gente quer que tu ore por ele para ver se ele ressuscita. Não é brincadeira, não. Fui para o Cristo Redentor, fui lá na sala onde fica o corpo, abri o fechinho do saco onde ele estava, coloquei a mão na cabeça dele, orei, e Deus disse, ele já está aqui, nem adianta orar mais. Fechei, disse, olha, Deus me disse que ele já partiu, não está mais aqui, com a gente, não tem o que fazer. Conclusão, ela tinha 30 anos. Ela chegou para mim um dia, depois a gente acabou se conhecendo,
A gente acabou casando, estamos casados até hoje, graças a Deus. E ela me perguntou assim, aonde estão todas as promessas que Deus fez para ele? Eu olhei para ela e disse, todas as promessas que Deus fez para ele, Deus cumpriu. Mas as promessas que os homens fizeram, Deus não cumpre. Porque tem muita coisa que são os homens que nos falam. Não é Deus Da que carne, né? Porque quando Deus promete, ele cumpre. E eu disse para ela, todas as promessas que Deus tinha para a vida dele, ele cumpriu. E agora, ele está num lugar melhor. Nós estamos aqui batalhando ainda para um dia chegar lá e guardar a nossa fé. Então, aqui a gente vê pela palavra de Deus que Deus tem um cuidado todo especial por aqueles que andam na sua presença. Aqueles que perseveram, aqueles que não retrocedem, aqueles que não desistem, aqueles que não questionam, não murmuram, que estão firmes na sua convicção de fé. Eu sempre brinco com a minha esposa, eu digo para ela, ei, mãe, eu comecei tanta coisa, nunca acabei nada, mas o evangelho eu vou acabar. Essa carreira vai até o fim. Eu comecei muita coisa na vida, mas essa e o casamento, eu vou até o fim. E eu quero dizer uma coisa para vocês essa noite. Mesmo sangrando, mesmo chorando, mesmo gemendo, mesmo se arrastando, não pare. Continue a tua trajetória. Continue a tua jornada. Porque o Deus que nós servimos já está nos esperando no final. Lembra o que Paulo diz para Timóteo? Combati um bom combate. Paulo está dizendo é uma guerra. Paulo disse é um combate. É uma guerra. Todos os dias nós lutamos, guerreamos contra forças espirituais malignas das regiões celestiais, que todos os dias lutam. Lutamos contra o nosso eu, a nossa carne, é uma guerra. Todos os dias. É uma guerra para jejuar, é uma guerra para ler a Bíblia, é uma guerra para orar, é uma guerra para ir para a igreja, porque o diabo não quer. E a gente luta todos os dias esse combate. Paulo tinha outros combates que nós não temos. Prisões, naufrágios, fome, nudez, perigos nas estradas, perigos dos de dentro, perigos. Mas Paulo diz, é uma guerra, é um combate. Mas Paulo diz, bom combate. Por que ele diz que o combate é bom? Porque Paulo sabia que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então é um combate que nós entramos com Cristo e com Cristo vencemos. E ele diz, acabei a carreira. Corri até o fim. Não retrocedi, não desisti. Tive, sim, muitas vezes desejos de parar, porque é normal do ser humano, mas não parei. Combati com outras feras, fui apedrejado, fui abandonado, fui açoitado, passei por prisões, mas acabei a carreira e guardei a fé. Essa fé que Paulo está falando, é essa fé que Hebreus está falando. Porque quando ele termina a perícope, e ele diz, guardei a fé, ele diz, e agora a coroa me espera. Estou sendo oferecido como sacrifício, como libação, como cheiro suave. Daqui a pouco, este meu corpo vai tombar nesta terra
e a minha alma estará de pé diante do meu Salvador, que eu tanto sofri para perseverar nessa trajetória. Então, nessa noite, eu quero que você medite. Eu sei que é difícil, mas Deus disse que seria possível, mesmo que seja difícil. A Bíblia é cheia de recomendações. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. A Bíblia fala na Epístola de Tiago, todos que querem viver piamente, ou seja, com uma fé genuína, padecerão perseguições. Jesus chega a dizer assim, os maiores inimigos do homem estão na sua própria casa. Sempre nos preparando, sempre nos mostrando o evangelho verdadeiro, não esse evangelho triunfalista de prosperidade, um evangelho que comanda Deus. Sempre nos falou a verdade. Sempre nos preparou. Ele disse, olha, eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Mas sede prudentes como as serpentes e simples como a pomba. E mesmo ele dando todas essas advertências, ele também vai dizer assim, mas vos dou poder para pisar sobre escorpiões e toda a força do maligno. Mesmo sabendo que nós enfrentaríamos este combate, ele nos deixou as armaduras espirituais de Efésios 6. Sabendo que nós viveríamos estas lutas, estas dificuldades, Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ou seja, o mesmo Jesus que nos ensinou que o evangelho não é um evangelho de facilidade, também nos deixou as ferramentas para que nós pudéssemos combater e vencer e chegar naquele grande dia com o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então medite neste versículo. Olha o que diz aqui a Bíblia. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Em outra tradução, só um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Está falando da volta de Jesus. Todavia, o justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Olha o ensinamento. Não pode retroceder. E aí o escritor diz assim, respondendo, né, o que o Espírito Santo está inferindo. Porque dentro de um pouco, um pouquinho de tempo que a de vir virá, não tardará, o justo viverá pela fé, e a minha alma não tem prazer naquele que retrocede. Ele responde, mas nós, porém, não somos como daqueles que retrocedem. Que resposta poderosa. Nós somos daqueles que avançam, que conservam a fé, que conservam a alma para aquele grande dia do nosso encontro com Jesus. Então, por pior que seja a tua luta hoje, você que está aqui ao vivo, você que vai assistir depois, por pior que seja a tua dificuldade, tudo passa. Tudo um dia termina. E que nós possamos chegar neste dia, no fim, e estarmos de pé na presença do Senhor. Vamos orar, Pai. Nós te glorificamos, te agradecemos por essa palavra. Pedimos a tua mão estendida sobre as nossas vidas, nos fortalecendo, nos revestindo com as armaduras espirituais, que possamos empunhar a espada do Espírito, que é a tua palavra, o escudo da fé, para que possamos apagar os dardos inflamados do maligno, capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade e a sandália da preparação do Evangelho. Pai, nós queremos continuar a nossa batalha.
Queremos continuar esta luta até o dia que o Senhor vier nos buscar ou arrebatar a igreja. Por isso, nos fortalece na unção do Teu Espírito Santo, nos capacita, meu Deus, nos fortalece para que possamos continuar esperando e crendo que fiel é aquele que prometeu e fiel é aquele que cumprirá. Por isso, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.